Bom dia. Daqui a uns 7 minutos a gente começa a nossa aula. Então já pega a sua Bíblia, pega aí seu papel, sua caneta, para fazer as anotações que você julgar necessário. Hoje nós vamos estudar sobre parábolas. Vamos fazer uma pequena introdução sobre o que é uma parábola e vamos focalizar na parábola do fariseu e do publicano. Você já pode abrir a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 9. Nós vamos ler a partir do verso 9 essa parábola que Jesus ensinou para os seus discípulos naquele tempo. Então, daqui a uns 7 minutinhos a gente começa a falar. Começa a observar se está tudo ok, se o som está legal. Se tiver algum problema, você pode avisar lá no grupo da igreja que vão me avisar aqui. A nossa aula, avisar lá no grupo. Você pode também compartilhar essa aula com os seus amigos no Facebook, nas suas redes sociais, abrir uma sala de vídeo, de modo que eles possam, junto contigo, assistir essa aula. Essa aula fica gravada na própria página da Terceira Igreja Batista em Anchieta. Você pode voltar e verificar que já temos 2 aulas gravadas lá com o tema O Reino de Deus. E fica salvo também no canal da Tiba no YouTube. Você pode depois também rever essa aula, rever alguns conceitos, alguma coisa que você ficou na dúvida e, tendo dúvida, colocar lá o seu questionamento, que eu estou sempre indo lá para ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida que ficou, para responder para vocês. Então compartilhem essa aula, compartilhem os cultos da Tiba e vamos juntos nesse período em que nós não podemos estar lá no prédio, lá no local onde nós nos reunimos, vamos continuar sendo igreja. Lembrando que nós somos igreja independente do lugar, independente da situação. E nós, nesse período desse isolamento, período da pandemia, nós estamos sendo igreja através da tecnologia que nós podemos usufruir. Então, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, aí na sua casa. Chame alguém para assistir a aula contigo e faça dessa aula um meio de você interagir com a igreja nesse momento que nós não podemos estar lá na igreja. Daqui a mais 3 minutinhos eu começo a aula e já deixa a sua Bíblia lá aberta em Lucas, no capítulo 18, nos versos de 9 a 14, nós vamos ler esses versos. É a parábola do fariseu e do publicano. Eu sei que você já deve ter lido essa parábola, mas nós vamos falar sobre ela e explicar, fazer uma pequena introdução do que é parábola, que significa parábola, e partir então para compreender o que Jesus queria dizer através dessa parábola. Eu quero lembrar que eu estou usando a tradução Nova Versão Internacional,
mas você pode usar a versão que você tiver, ou as diferenças serão mínimas e você não vai perder o aprendizado por causa de uma diferença de tradução. Mais 2 minutos e a gente começa então a falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. Vamos lá então? Sua Bíblia já deve estar aberta em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. E na minha tradução está escrito assim: Para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa é a parábola do fariseu e do publicano, que nós vamos começar a estudar essa forma que Jesus tinha de ensinar. A Bíblia diz que Jesus ensinava através das parábolas. Certa vez um discípulo pergunta para Jesus por que Jesus contava parábolas, e Jesus então diz que para eles, discípulos, era revelado os mistérios do reino de Deus, mas as outras pessoas não conseguiam compreender. E esse então era o motivo de Jesus ensinar em parábolas. E o que é uma parábola? A palavra em si talvez não te traga muita lembrança de muita coisa, mas nós fazemos isso, nós ensinamos por parábolas ao longo da nossa vida, né? Qual é a mãe, qual é o pai que, tentando explicar algo para um filho na linguagem que ele pudesse entender, não usou de um recurso que pudesse fazer o filho compreender aquilo que ele estava querendo dizer? Na mente adulta, a percepção do ensinamento é de uma forma e na mente infantil a percepção é de outra forma. Aí o pai e a mãe usam de histórias, de exemplos para explicar coisas numa linguagem mais fácil de ser entendida. É exatamente esse mecanismo de explicação que Jesus usa para ensinar sobre o reino de Deus. Porque o reino de Deus, a compreensão do reino de Deus não era tão simples para aqueles homens e para aquelas mulheres daquele tempo, porque lidava com aquela questão que nós já vimos nas aulas passadas, de que o reino de Deus transitava num paradoxo entre o já é esse momento em que ele está estabelecido agora e para o momento em que ele ainda não tinha sido estabelecido. Essa forma de compreender o reino de Deus trazia certa dificuldade, e Jesus então, assim como um pai ensina numa linguagem mais acessível para o filho, Jesus ensina através de parábolas. E há 3 tipos de parábolas registradas na Bíblia, já que o nosso interesse são as parábolas de Jesus Cristo. Há 3 tipos de parábolas registradas na Bíblia. A primeira delas são as parábolas autênticas. Essas parábolas usam como ilustração
um fato comum do dia a dia. E são histórias de fácil entendimento. Todos já viram uma semente germinar, né? Qual é o pai de um aluno que não teve aquele projeto na escola de colocar o feijãozinho lá no algodão? Talvez o pai tenha passado, a mãe tenha passado por essa experiência escolar de colocar o feijão no algodão para aprender o que é germinar. Então lá em Marcos, no capítulo 4, no versos de 26 a 29, tem uma parábola que mostra uma coisa que é cotidiana, de fácil entendimento. Todos aqueles homens e mulheres dos tempos de Jesus sabiam o que era plantar, o que era colocar uma semente no solo, o que era esperá-la germinar e crescer e dar fruto. Quem de nós também, né? Eu nunca tive essa oportunidade porque eu não tenho essa prática, mas quem de nós nunca viu uma massa sendo levedada pelo fermento, né? Você pega lá um pouco de massa e um pouquinho de nada de fermento, coloca naquela massa e quando vai ao forno essa massa cresce de uma forma muito grande. Então lá em Mateus 13, 33 fala da massa sendo levedada e Jesus ensina alguma coisa sobre o reino falando sobre o fermento. Quem nunca esteve no campo talvez não tenha essa imagem, mas para o povo de Israel isso é muito claro. A ovelha desgarrada, aquela que sai do meio do rebanho e vai para lugares distantes do pasto daquele rebanho inicial. Então, Jesus conta a história de uma ovelha que foi desgarrada do rebanho, lá em Mateus, no capítulo 18, versos de 12 a 14. Essa é uma imagem muito corriqueira no povo de Israel. Não é à toa que Jesus é chamado de bom pastor. Mais tarde a gente vai compreender que chamar Jesus de bom pastor na cultura judaica não era uma coisa muito simples assim, mas a gente vai ver isso num outro momento. Quem é que hoje, por exemplo, nunca perdeu nada dentro da sua própria casa, né? Esqueceu o celular em algum lugar, não sabe onde colocou, esqueceu a chave do carro, não sabe onde está a chave do carro, um documento que precisa de repente. Quem é que não teve essa experiência? É uma experiência fácil também. E Jesus conta a parábola de uma mulher que perde algo dentro da sua própria casa, lá em Lucas, no capítulo 15, no verso de 8 a 10, são contadas essas parábolas. Essas parábolas, chamadas de parábolas autênticas, elas são contadas usando... usualmente elas são contadas no presente, o tempo é o presente. É alguém que perdeu, é o momento aqui, está acontecendo, está acabando de acontecer aquilo que a parábola está dizendo. E elas retratam verdades evidentes da natureza humana. A intenção não é mostrar a ovelha, não é mostrar a semente, não é mostrar o que a mulher perdeu, mas características da natureza humana. Então esse é um tipo de parábola. Outro tipo de parábola que nós encontramos nos textos bíblicos, nos evangelhos, são histórias que são contadas em forma de parábolas. Se refere a um acontecimento particular que teve um lugar, diferentemente do outro tipo, teve um lugar no passado e é um acontecimento particular com alguma pessoa, né? Nós encontramos isso na parábola do joio e do trigo, lá em Mateus capítulo 13, versos de 24 a 30, quando o dono da plantação planta o trigo e ele espera que seja só o trigo, mas ele descobre com o crescimento que junto com aquele trigo está nascendo uma outra planta que é o joio. E ele então precisa aprender a lidar com essa situação de ter trigo e joio crescendo no mesmo tempo, no mesmo momento. Uma outra parábola, que é uma história em forma de parábola, é a do administrador infiel. O dono de um grande bem, lá em Lucas 16, versos de 1 a 9, descobre que a pessoa que ele mais confiava, que ele colocou para controlar os seus bens, está defraudando, está roubando, está agindo de forma infiel. Então, Jesus conta esse tipo de parábola também.
Outra parábola que é história em forma de parábola é o do juiz que julgou a causa da viúva. A viúva ia lá e importunava o juiz, está lá em Lucas, no capítulo 18, verso de 1 a 8, e aí o juiz, então, importunado pela viúva, ele vai julgar a causa daquela viúva. Então essas são histórias em forma de parábolas. O interesse dessas histórias não é a narrativa em si, não é contar a história de um agricultor que planta, ou a história de um administrador infiel, ou a história de uma viúva que vai lá incomodar o juiz. A narrativa em si não tem muito interesse. O que significa, o que interessa nesse tipo de parábola, história em forma de parábola, não é o fato, mas são as verdades que são transmitidas com essas parábolas. O terceiro tipo de parábola que a gente encontra nos evangelhos são as ilustrações. As ilustrações contêm exemplos a serem imitados ou evitados. E elas focalizam o caráter e a conduta do indivíduo. Então, de novo, nós não estamos lidando com um assunto que olha para a história em si, mas nós estamos lidando com um assunto, uma parábola, uma explicação sobre alguma coisa, cuja a intenção de Jesus é focalizar no caráter e na conduta do indivíduo para nos ensinar o que fazer ou o que deixar de fazer a partir daquilo que os indivíduos das parábolas estão fazendo ou deixando de fazer. Um exemplo desse tipo de parábola é a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, lá em Lucas, no capítulo 10, versos de 30 a 37, dá exemplos do que fazer e do que não fazer. Dá os dois exemplos ali. O que fazer quando você enxerga a necessidade de alguém que sofreu algum tipo de opressão? Você pode fazer igual o sacerdote, igual o levita, que olha, reconhece a situação, o que é mais grave, eles reconhecem que há uma necessidade. Se eles não soubessem, eles não seriam condenáveis por isso, mas eles reconhecem a necessidade daquele homem largado à beira do caminho, e reconhecendo, eles decidem por não atender a necessidade daquele homem. Então, nós temos aqui com o sacerdote e com o levita o exemplo do que não fazer. E temos o exemplo do do que nós devemos fazer quando nós encontramos alguém em uma situação de dificuldade. Nós devemos atender essa pessoa, nós devemos prestar socorro a essa pessoa, nós devemos fazer de tudo que nos for possível fazer para que essa pessoa reverta desse quadro de dificuldade e possa viver uma vida plena. Então a parábola do bom samaritano é um exemplo que trata do caráter do levita e do sacerdote e do caráter do samaritano, e nos ensina a não ser como levita e sacerdote e a ser como o samaritano. Outra parábola que também em forma de ilustração e nos ensina com exemplos a serem imitados ou não é a do rico insensato. Nesse caso, é um exemplo a não ser imitado. O rico insensato, lá em Lucas 12, dos versos 16 a 21, ele achava que porque ele tinha muitos bens, a vida dele estava garantida, e Jesus mostra para ele e chama ele de insensato, de louco em algumas traduções, e diz que não é bem assim, que não é o fato dele ter muitos bens que a vida dele está garantida. Uma outra parábola, ilustração, é a parábola do rico e de Lázaro. A gente tem até uma forma errada de se referir a essa palavra, que a gente fala que é a do rico e do Lázaro, como Lázaro fosse uma condição de alguém. Não, é a parábola do rico, que a gente não sabe quem é, e de Lázaro, uma pessoa. Os dois morrem, está lá em Lucas capítulo 16, versos de 19 a 31, os dois morrem e vão para os caminhos que, segundo tanto a tradição judaica quanto a tradição cristã, compreendem ser os caminhos das pessoas depois que morrem. E o rico
está incomodado porque ele está num lugar de sofrimento, enquanto Lázaro está num lugar de paz, de consolo no seio de Abraão, e o rico quer voltar e avisar os seus parentes, então a parábola ensina, não, você tem que fazer as coisas enquanto está vivo, e os seus parentes, eles precisam ouvir a lei e os profetas. Se eles não ouvirem a lei e os profetas, não adianta você sair do mundo dos mortos e tentar falar para eles que se eles não acreditam nos vivos, eles não acreditarão nos mortos. E por último, e é a parábola que nós vamos nos deter mais tempo nela, por último, a parábola do fariseu e do publicano, que está lá em Lucas, no capítulo 18, versos de 9 a 14. Nós já lemos esse texto, você depois pode, se você não pegou desde o início, pode com calma reler esse texto. E eu preciso ver com vocês o contexto dessa parábola. A gente abre o Evangelho e a história de Jesus ali em Mateus e nos outros evangelhos também, encontramos duas coisas que nós não encontramos, nós não lemos. Se nós lermos de Gênesis, do começo do Antigo Testamento a Malaquias, o final do Antigo Testamento, nós não encontraremos essas duas coisas, que é a sinagoga. Nós lemos isso nos evangelhos, né? Jesus vai à sinagoga, ensina na sinagoga, e nós não encontramos também lá no passado, descrito no texto bíblico, já existia, mas descrito no texto bíblico, nós não encontramos os fariseus. Nós encontramos isso o tempo todo na dimensão do ministério de Jesus, encontramos tanto a figura da sinagoga, o local chamado sinagoga, quanto os fariseus. E quem são os fariseus, né? O fariseu não é aquele que nasceu na Fariséia, não existia um lugar chamado Fariséia, não, tá? O fariseu é uma pessoa da religião judaica que é muito apegado, defende muito a lei. O fariseu surge no cativeiro babilônico. Israel é levado cativo pela Babilônia, e lá na Babilônia surgem essas duas coisas, a sinagoga e os fariseus. A sinagoga era vamos dizer assim, um local em que se lembrava do templo. Eles não tinham mais o templo, então construíram um espaço onde nesse espaço tinham as leis, e eles ali estudavam a lei e adoravam a Deus nesse espaço, os homens nesse espaço. E nesse tempo de cativeiro da Babilônia surge tanto a sinagoga quanto o fariseu. O fariseu é um homem, um religioso, que é muito zeloso pela lei de Moisés, e como não tem esse templo, como era nos dias de Salomão, à disposição, faz tudo para manter a lei como algo que remete à fidelidade a Deus. Então, essa é a figura do fariseu nos tempos do cativeiro. E quando termina o cativeiro, que eles voltam para a terra deles, e depois há uma reconstrução do templo, as sinagogas não deixam de existir, os fariseus também não deixam de existir. Ele que surge nesse tempo de cativeiro, sendo esse religioso, zeloso pela lei de Moisés, continua sendo um religioso zeloso pela lei de Moisés, e aí ocupa uma posição como seita. E não entendam seita aqui como uma coisa negativa, mas uma divisão na religião judaica. Assim como tem no cristianismo, tem a igreja batista, a igreja metodista, a igreja presbiteriana, no judaísmo há várias correntes também. O fariseu é uma dessas correntes, que é de uma pessoa muito zelosa. Então, ao contrário do que a gente faz hoje com o termo fariseu, nos tempos de Jesus, dizer assim, você é um fariseu, não era desmerecer a pessoa. Nós, hoje, usamos a palavra de forma errada. E nós vamos ver durante essa lição por quê. Fariseu era uma pessoa muito zelosa pela sua própria religião. Eles eram exemplos de pessoas dedicadas, muito dedicadas a Deus, com muita honradez e com muita integridade. Então, antes da destruição desse templo, no tempo de Jesus havia um templo, né,
que foi reconstruído através da ação de Deus na vida de Esdras e na vida de Neemias. Esse templo é reconstruído e Jesus, então, quando nasce, esse templo ainda existe, mas ele é destruído no ano 70 depois de Cristo. Então, antes dessa destruição, o modo de vida do fariseu é cultivado tanto por homens quanto mulheres, e esse modo de vida, esse modo de ser, não era um modo que possuía um poder político, porém, eles eram apreciados, os fariseus eram apreciados pelo povo por levar a sério a tradição da lei. Os fariseus cultivavam a comunhão à mesa, por exemplo, como um ato de culto, e viam no modo de lidar com os utensílios e com os alimentos como um ato religioso. E você vai encontrar os fariseus, por exemplo, reclamando por que os discípulos de Jesus não lavam as mãos antes de comer, porque eles lidam com a alimentação à mesa como um ato religioso, o cuidado com a alimentação como um ato religioso. Após a destruição do templo em 70 depois de Cristo, é a tradição farisaica que torna possível a sobrevivência do povo judeu. Se não fossem os fariseus, muito possivelmente a tradição judaica, a vida do povo judeu, nós não a conheceríamos, não existiria, ou conheceríamos só como uma história, e não como uma realidade de um povo que existe até hoje. Então, a construção do perfil do fariseu que nós encontramos no texto bíblico é um misto de dois períodos. O período em que Jesus estava vivo e o período em que os textos foram narrados e registrados por escrito na sua forma normal. Talvez por isso é que a gente olhe para o texto, a parábola do fariseu e do publicano, e faça a seguinte analogia. Fariseu não presta nesse contexto da parábola, e quem presta é o publicano. E na realidade não é bem isso que Jesus quer dizer. A interpretação desse texto é vista como uma comprovação de que todo fariseu age como aquele fariseu da parábola, e de que todo publicano age conforme aquele publicano da parábola. E nós não devemos ler essa parábola, essa história do fariseu e do publicano de forma genérica, como se o fariseu fosse um inimigo de Jesus. Do ponto de vista da lei, nós podemos inclusive dizer que Jesus estava muito próximo do fariseu. Por quê? O que Jesus fala sobre a lei? Eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. Então, se ele é alguém que veio para cumprir a lei, ele é alguém que valoriza a lei. Talvez ele não valorizasse como o fariseu valorizava, colocando a lei acima de qualquer coisa e acima de qualquer pessoa. Mas Jesus não ignora a lei. Então, Jesus não está tão distante de ser fariseu. Não no sentido pejorativo, como nós acabamos por tornar essa palavra, mas no sentido de que é alguém que de fato entende que a lei deve ser honrada, que a lei deve ser respeitada. Então, não podemos pensar que o fariseu é genericamente inimigo de Jesus. O que o fariseu fazia é analisar a fala, o discurso de Jesus a partir da lei. Também nós não devemos ir por outro caminho. O caminho de que quem não age como fariseu, agindo como publicano, está certíssimo diante de Deus. Também esse não é o propósito dessa parábola. E eu queria falar um pouco, muito pouco mesmo, dos publicanos. Não que eles sejam menos importantes, né? Eu me fixei muito ao fariseu e vou falar pouco do publicano, porque não há muito o que se dizer dele. O publicano era, de fato, um judeu, e ele era odiado não porque ele era um romano, mas porque ele era um judeu que cobrava impostos para Roma. Nesse tempo de Jesus, o império que estava dominando a história mundial era o Império Romano. E era comum o Império Romano cobrar impostos. No lugar dos romanos investirem em cidadãos romanos a qualidade de cobrador de impostos, ele dava esse espaço para pessoas do próprio povo.
por vários motivos. Um motivo mais fácil era o acesso ao povo na cultura, no idioma, por exemplo. Esse é um dos motivos. E aí então o fariseu era alguém do povo judaico, do povo judeu, que cobrava impostos de quem? Dos seus próprios irmãos. E aí o romano dizia, ó, você tem que cobrar, se alguém quiser pescar, você tem que cobrar 10% de imposto. É o ISS, Imposto sobre Serviço lá no tempo de Jesus. Você tem que cobrar 10% de imposto. Agora, fica ao teu critério. Se você cobrar 15%, eu só quero os 10%, fica com 5% para você. E aí o que acontecia com o fariseu? Com o publicano. Ele olhava para essa possibilidade, cobrava mais do que devia. Nós sabemos isso porque Jesus encontra um fariseu, um publicano, o Zaqueu, e ele diz assim, se alguma coisa eu roubei, como se ele não soubesse que ele roubava, né? Eu vou devolver o que eu roubei e vou devolver mais ainda do que eu roubei. Então o publicano cobrava impostos. E os judeus tinham um verdadeiro ódio, porque além de estarem sendo dominados pelos romanos, eles tinham irmãos deles, pessoas da mesma nacionalidade, cobrando impostos e cobrando mais do que era devido. Por isso eles eram odiados pelos irmãos, porque eles cobravam esses impostos. Esse cobrador de impostos, que era odiado pelos irmãos, então ele é inserido nessa parábola aí como alguém que não é muito bem visto. Essa parábola mostra algo que é comum tanto ao fariseu quanto ao publicano. Mas como pode ser isso, Ronildo? Se o fariseu era alguém que cumpria direitinho a lei e o publicano era alguém que fraudava a lei, como é que poderia haver algo comum entre os dois? O que há comum entre os dois é que ambos se comportavam de uma maneira típica que não se esperava que fossem os seus comportamentos. Do que a gente espera, sabendo agora quem era o fariseu e quem era o publicano? Do que a gente espera do fariseu? Ele era o cara que era cuidadoso, zeloso com a lei. Então se espera que ele agisse com fidelidade à lei. Por exemplo, ele diz isso. Ele diz que jejua 2 vezes por dia. Na realidade, a fala dele mostra que ele consegue ser, se eu posso falar dessa forma, melhor do que a lei. Porque a lei mosaica dizia que era obrigatório o jejum 1 vez por ano. Ele jejua 2 vezes por dia. Então ele está interpretando a lei, agindo com a lei de uma forma muito mais ampla do que a própria lei exige dele. Então ele insere em si essa coisa de ser zeloso com a lei. Então isso a gente espera. Só que o fariseu não age como deveria agir. Por quê? Se você olhar lá em Isaías, no capítulo 64, no verso 6, você vai encontrar escrito assim: todos nós somos... Quem está falando isso é um judeu e falando para um judeu, tá? Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Vamos mudar umas palavras aí nesse texto, só para ficar de forma didática, o que há de comum entre fariseu e publicano nessa situação. Eu poderia ler assim: eu sou um judeu, eu sou um fariseu, conhecedor da lei, e leio esse texto de Isaías com uma mudança. Eu coloco no lugar do imundo, eu coloco a palavra publicano, já que para o fariseu, o publicano é uma pessoa imunda, é uma pessoa que não tem justiça, é uma pessoa que é injusta, porque cobra mais do que deveria. Então vamos lá. Todos nós somos como o publicano, e todas as nossas justiças são como um trapo de imundícia, ou seja, de que esse fariseu está se gabando, se vangloriando, se ele, por aquilo que está na Escritura, que ele mesmo defende, se ele é como um imundo, se ele é como um trapo de imundícia. Então, nós encontramos aí o fariseu agindo de forma injusta com o publicano,
quando deveria agir de forma justa. Ele não deveria se colocar como melhor entre as pessoas só porque ele faz uma ou outra coisa que a outra pessoa não faz. Mas o que ele faz? Ele agradece a Deus porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, porque ele jejua, porque ele dá o dízimo, porque ele não adultera, porque ele não comete pecados, porque ele... eu não sou como esse daí não, tá? Eu não sou como esse publicano não, eu sou bem diferente. Eu sou muito diferente. E agindo dessa forma, ele está sendo tão pecador quanto aquele homem que cobrava impostos, uma parcela a mais, um valor a mais daquilo que deveria cobrar. E o que se espera do publicano? Nada. Não se espera nada dele. Ele é o homem ruim na história. Ele é o homem odioso nessa história. Ele é o homem que nem deveria estar no templo. Aliás, o publicano no templo já é uma perversão do que se esperaria dele. Porque como é que pode alguém que cobra impostos a mais dos seus irmãos, o que ele está fazendo no templo? O que ele está fazendo lá? Essa talvez fosse a nossa pergunta. Então não se espera nada do publicano. Então, tanto o fariseu não está agindo justamente, quanto o publicano nesse momento não está agindo de forma injusta. Ele está no templo buscando a aprovação não do fariseu, não da sociedade romana ou da sociedade judaica, mas buscando a aprovação do próprio Deus. Então, essa parábola não é uma crítica ao fariseu e não é uma crítica ao publicano. Essa não é a intenção. A primeira intenção é mostrar os dois têm alguma coisa em comum. Eles estão fazendo coisas das quais se esperariam que fossem feitas. O fariseu ir ao templo e dizer, eu sou o cara. O publicano nem deveria ir ao templo, mas vai ao templo e diz, olha, eu sou o pecador. Então, qualquer pessoa que se comporta de forma a achar que a sua justiça é padrão e por isso pode desprezar as outras pessoas que não agem segundo aquilo que é a sua justiça, está enquadrado nessa parábola. Então, não é uma crítica ao fariseu em si. Por outro lado, qualquer pessoa que olhando para si mesmo e olhando para a natureza, para Deus, para a divindade e entende que não pode ser de outra forma e diz, olha, eu sou o pecador, também se enquadra nessa parábola. A oração do fariseu é uma oração exagerada e destaca a sua própria justiça, desprezando todas as demais pessoas, classificando essas pessoas como infiéis à lei e faz uma oração totalmente discriminatória em relação ao publicano. Olha, eu não sou como esse daí. A parábola quer promover, então, tanto em pessoas que se comportam como fariseu, quanto em pessoas que são a realidade do publicano, um olhar crítico para si mesmo, para as próprias pessoas que estão lendo essa parábola. Quer demonstrar o seguinte, onde eu e você incorremos no mesmo erro do fariseu. Onde eu e você incorremos no mesmo erro do publicano. Onde eu estou transformando outro alguém em alguém que vale menos do que eu mesmo na realidade da presença de Deus. É isso que a parábola quer nos mostrar. E quando nós nos comportamos como fariseu, como esse alguém que a justiça é a melhor coisa que existe, a sua própria justiça, evidentemente, como o seu fazer e o seu falar e o seu agir, o seu posicionamento diante da religião é a melhor coisa que tem, nós assumimos um posicionamento que é muito crítico e é muito grave. Em nome desse posicionamento em que a nossa justiça é a melhor justiça que a justiça do outro, em que a nossa religião é a melhor do que a religião do outro, em que a nossa busca pelo sagrado é melhor do que a busca pelo sagrado do outro, muitas injustiças foram cometidas na história da humanidade, muitos crimes foram cometidos e muito sangue foi derramado ao longo da história da humanidade. Se você sentar com um professor de história, se você relembrar
das suas aulas de história, você vai ver que houve momentos em que a própria igreja cristã promoveu a morte de pessoas simplesmente porque elas não queriam compreender a realidade do cristianismo como sendo a realidade para elas. Nós temos aí um momento, um evento histórico chamado Cruzadas, que trata dessa situação. Quando nós olhamos para a parábola, nós precisamos então entender que não é a nossa justiça e não são os nossos pecados que vão fazer com que essa parábola sirva para nós de algum ensinamento, porque essa parábola precisa nos ensinar alguma coisa. Se nós olharmos para o verso 9, nós podemos enxergar claramente que Jesus não faz uma crítica direta ao fariseu. Ele diz assim: para alguns que confiavam, o texto diz assim, para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, ou seja, Jesus não está falando especificamente de fariseu, ele está falando para algumas pessoas que faziam dessa forma. Então, não é o fariseu que está sendo cotado nessa situação. E, para compreender melhor isso, o verso 14 também nos dá essa visão de que Jesus não está alfinetando um grupo de pessoas. E lá no verso 14, a gente enxerga Jesus dizendo para não agir dessa forma, e ele fala isso de forma genérica, sem especificar nenhum grupo. A parábola, então, faz distinção entre o que é religião, o que é ser religioso, e o que é evangelho. Evangelho é boa nova, o evangelho não cuida de você praticar coisa. O evangelho vai além de uma proposta moral de fazer o que é certo ou errado. Se você vive o evangelho sob uma perspectiva de que eu não faço essas coisas erradas que o outro faz, me desculpe, você está enxergando o evangelho como uma proposta moral. E como proposta moral você tem várias propostas morais, inclusive de pessoas que não acreditam em Deus. Você vai encontrar muitas pessoas que não acreditam em Deus, que entendem que não devem fazer o que é errado e devem fazer o que é certo. Então, nós não podemos olhar para o evangelho como uma proposta que faz diferença. Não, eu preciso fazer o certo e não fazer o errado, porque eu sou evangélico, porque eu sigo o evangelho, porque eu sigo a Jesus. O evangelho de Jesus não se fundamenta em comportamentos morais. O evangelho de Jesus não se fundamenta em comportamentos que são irrepreensíveis aos olhos humanos. Porque, de fato, qual é a nossa medida do que é irrepreensível, do que é certo e do que é errado? Diante daquilo que é certo e que é errado numa dimensão de Deus, por exemplo. Então a parábola inverte essa lógica que nós temos de que aquele que faz tudo certo é aprovado por Deus. E o que não faz está reprovado por Deus. Nós olhamos na parábola que não é assim que funciona sob uma perspectiva do Evangelho de Jesus. Mostrando que o fazer, o certo ou o errado, ou o fazer ou deixar de fazer, não nos garante que seremos agradáveis ou desagradáveis a Deus. Para aquele fariseu que jejuava, para aquele fariseu que honrava a lei, para aquele fariseu que dava o dízimo, para aquele fariseu que estava no templo o tempo todo, Jesus diz, olha, ele não foi honrado, não, ele não foi... Deus não teve nenhum tipo de relacionamento com ele. Mas para aquele publicano que era um ladrão, que roubava, que se aproximava das pessoas com a intenção de levar um pouco mais, esse fariseu, esse publicano é recebido por Deus de outra forma. Ronildo, mas foi porque ele roubou? Evidentemente que não foi porque ele roubou. O fariseu foi rejeitado porque ele deu o dízimo, porque ele orava? Não, não foi por isso. Mas o que Deus está vendo nessas duas situações é qual é a intenção do fariseu e qual é a intenção do publicano. É isso que é visto por Deus e é isso que é mostrado por Jesus. O que você faz? Qual é a sua intenção naquilo que você faz? O que você está fazendo? Quando o fariseu
chega no templo, ele chega dizendo: eu sou o cara, Deus, eu sou a pessoa que você vai ter que me honrar agora, porque eu faço essas coisas mesmo. E quando o publicano chega diante de Deus, ele só consegue dizer: tem misericórdia de mim, porque eu sou o pecador, eu sou o pecador, eu não sou outra coisa senão alguém que peca. Essa é a dimensão desse publicano, e a outra é a dimensão do fariseu. Então um se apresenta diante de Deus de uma maneira segura, com uma autopercepção de uma moral que julga ser irreprovável. Eu não sou como esse publicano. Enquanto o outro só tem a dizer de si mesmo que é um pecador. O que tem total segurança da sua relação com Deus sai do templo vazio de Deus, pois ele, de fato, ele está falando com ele mesmo. É para ele mesmo que ele está dizendo: eu jejuo, eu dou esmola, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não faço como outras pessoas fazem. Ele está falando para ele mesmo. Ao passo que o publicano, quando ele diz eu sou pecador, aí ele diz uma oração que Deus escuta. Essa oração do publicano dizendo eu sou pecador é a oração que Deus escuta. Se você voltar um pouco nos evangelhos e for lá naquilo que a gente chama de oração modelo, que Jesus ensina como orar, uma das coisas que é colocada ali é o ser que está orando, a pessoa que está orando, assumir que é pecadora. Quando o texto diz assim: perdoa as minhas dívidas, as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que estão nos devendo. Então a parábola mostra que há aquilo que fazemos e deixamos de fazer, e há aquilo que nós somos. Eu jejuo, eu dou a esmola, eu dou a oferta, eu oro não sei quantas vezes no dia, eu vou ao templo. Isso é o que eu faço. Agora, o que eu sou o pecador. O fariseu diz o que ele faz, e o publicano diz o que ele é. O fariseu diz: eu faço isso, mas não diz o que ele é. O publicano não diz o que ele faz, porque o que ele faz de fato é vergonhoso, ele tem que esconder. O que ele faz eu roubo pessoas, mas o que ele diz é o que eu sou pecador. O fariseu diz: eu não sou como os outros. O publicano diz: eu sou pecador, eu sou o que eu sou mesmo. Esse que não tem segurança fala então a partir da sua própria carência e da sua condição existencial. Eu sou pecador. Essas diferenças entre entre nós dizermos o que nós fazemos e o que nós somos são importantes de serem percebidas nessa parábola. E é o que Jesus está tentando mostrar. Não é simplesmente mostrar que há um grupo de pessoas que faz direitinho e há outro grupo de pessoas que faz errado. Mas é mostrar que há um grupo de pessoas que só mostram o que elas fazem, mas não mostram o que elas são. E há outro grupo de pessoas que não conseguem mostrar o que elas fazem porque é vergonhoso, mas tem coragem de dizer: eu sou o que sou, eu sou pecador. Na lei mosaica, pensando a questão do pecado, na lei mosaica nós temos algumas perspectivas de pecados na Bíblia. Na lei mosaica, nós olhamos o pecado sobre a perspectiva do fazer ou deixar de fazer. E é nisso que o fariseu está baseado, no que ele faz, no que ele deixa de fazer. Se você pegar os 10 mandamentos, por exemplo, você vai encontrar lá: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, não faça isso. Não adulterarás. De novo, não faça isso. Ou não roubarás, não matarás, não faça isso. E você vai ter outras coisas, como guarda o dia de sábado para o santificar, ou seja, faça isso. Então, a lei mosaica, ela lida com o pecado como sendo uma transgressão entre aquilo que você deveria fazer e não faz, e aquilo que você não deveria fazer, mas faz. Então, na lei mosaica, é essa percepção de pecado que nós encontramos ali. E aí você vai encontrar
ao longo da história de Israel, os momentos em que Israel cresce porque faz o que a lei manda e decresce, definha porque não faz o que a lei manda ou faz o contrário do que a lei manda. Quando Jesus chega no seu ministério, ele lida com essa questão de como lidar, como tratar a lei que esse meu povo, esses meus irmãos conheceram, assim como eu, Jesus, porque de novo eu digo, Jesus nasce judeu, vive como judeu e morre como judeu. Jesus nunca pensou em criar uma religião que fosse chamada de cristianismo. Ele nunca pensou em criar qualquer outra religião. O que ele queria é que o judeu revesse os seus conceitos de religiosidade e passasse a compreender o que Deus queria para ele como pessoa, como alguém que fosse ministro de Deus para a humanidade. Então a lei mosaica está apontando o tempo todo coisas que você deve fazer, e se não fizer você comete pecado, e coisas que você não deve fazer, e se fizer você comete pecado. Isso é muito complexo, porque o apóstolo Paulo, por exemplo, lida com a questão da lei, dizendo que a lei é impotente para salvar. A lei não consegue produzir salvação. E Paulo diz isso por um motivo muito simples de se compreender. Nós falamos da lei e a gente lembra dos 10 mandamentos, mas calma um pouquinho, porque existia muito mais do que isso, muito mais. Existiam mais leis do que os 10 mandamentos. Por exemplo, existia a lei que atingia que um leproso tinha que cumprir uma determinada tarefa prevista na lei quando ele ficava leproso. E talvez você pense assim, legal, quando ele era curado, então ele ficava livre dessa lei. Não, existia uma lei em que ele tinha que cumprir uma determinada tarefa quando ele ficava limpo, livre da sua doença, da sua lepra, né? Então existia uma lei, só para esse caso existiam 2 leis que tinham que ser cumpridas no começo e no final de uma doença. Só nesse caso. Existiam leis relacionadas a festas que tinham que ser cumpridas. Existiam leis relacionadas à plantação, por exemplo. Existiam leis relacionadas a como tratar o estrangeiro quando o estrangeiro estava entre o povo de Israel. Existiam várias leis. E essas leis, se não cumpridas, produzia no povo de Israel uma consequência. Daí Paulo diz então que a lei é impotente, não é possível ser salvo pela lei. Porque a lei é um mecanismo frio para dizer para você que você está errando ou se você está acertando. Que você erra quando não faz o que deveria ser feito ou quando faz o que não deveria ser feito. Ou se você acerta quando está quite com essas 2 questões. Então a lei só serve para isso. A lei serve para me levar até Jesus, porque a lei diz para mim que eu estou errado. E eu estando errado, eu preciso de uma solução, e essa solução, na tradição cristã, é ir ao encontro do Filho de Deus, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus, é aquele que consegue fazer de novo uma ligação perdida por causa do pecado. Então a lei me leva até Jesus e ponto final. Não serve para mais nada. Eu não consigo fazer nada além disso do que chegar até Jesus e dizer, eu sou aquilo que o publicano disse que era, eu sou pecador. Porque a lei diz para mim que eu cometi uma falta. Isso é a lei que faz. A forma como a lei enxerga o pecado. Você erra quando faz o que não deve fazer e erra quando não faz o que deve fazer. Você pode pegar os 10 mandamentos sob essa perspectiva e pega lá, por exemplo, não matarás. Se eu não matar, eu estou fazendo o que a lei está dizendo. Se eu matar, eu não estou fazendo o que a lei está dizendo. Pode pegar todas as leis e fazer dessa forma que você vai encontrar que a estrutura de pecado na lei mosaica é a estrutura de o que eu faço ou deixo de fazer numa situação qualquer. Jesus traz uma outra visão de pecado. O pecado é o mesmo.
Mas a forma como Jesus lida com o pecado é outra. Ele ignora a lei? Não, de novo ele é judeu. Ele tem que cumprir a lei. E ele disse que cumpriu a lei. Ele não veio para revogar a lei. Mas Jesus não trata o pecado mais só como uma coisa de fazer ou deixar de fazer. Por exemplo, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? Não adulterarás. Está lá na lei. Na dimensão mosaica diz isso, não adulterarás. Significa dizer que na dimensão da lei, se eu não adultero, ok, está tudo bem comigo. Mas Jesus diz que não é bem assim. Jesus amplia o conceito de adultério. Tem gente que fala assim: nós estamos na graça, que alegria, a lei não está mais pesando sobre as nossas costas. Mas perceba que de fato, nós estamos na graça, nós não somos culpados pela lei, nós temos Jesus para nos intermediar na relação entre Deus, mas a graça não é irresponsável. Porque Jesus diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo hoje, que qualquer um que no seu coração intentar contra uma mulher, no seu coração já cometeu adultério com ela. Percebam? Não houve a manifestação física da ação daquilo que é adultério. Não houve. Mas se no meu coração eu desejei alguém que não pode ser meu, eu já cometi um pecado. Então a dimensão de pecado para Jesus não é só fazer ou deixar de fazer. Aí vai muito na minha questão do que vai no meu coração. Eu, por exemplo, na lei diz: não matarás. Ora, se eu não matei ninguém, eu sou isento da lei. Mas Jesus diz assim: a lei diz lá, os antigos disseram: não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer um que se encolerizar contra o seu irmão, que tiver ódio, tiver raiva, tiver ódio do seu irmão, está cometendo um pecado como se fosse um pecado de morte. Então, de novo, Jesus trata a lei como algo que vai para além do fazer ou deixar de fazer. Eu não matei, mas lá no meu coração eu matei. Eu não puxei uma arma e dei um tiro, eu não peguei uma faca e cortei o pescoço, eu não feri essa pessoa de alguma forma, mas lá no meu coração existe um desejo tão grande que essa pessoa se dê mal, seja ferida, seja magoada, que eu já fiz isso no meu coração. No meu coração está estabelecido isso. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado com aquilo que vai no nosso coração, porque no nosso coração é o lugar das nossas ações antes delas serem concretizadas de fato. E aí nós vamos avançar, já partindo para o finalzinho dessa lição, para aquilo que Paulo compreende ser o pecado. E é isso que o publicano entende lá na parábola, que nós acabamos de ler. Paulo entende que o pecado faz parte de uma condição humana. O pecado não é nem fazer ou deixar de fazer. O pecado também não é somente quando eu sinto algo no meu coração, porque eu poderia ser uma pessoa sem sentimentos, uma pessoa com algum problema psicológico, e aí eu dizer: bom, já que eu não sinto no meu coração, então eu não peco. Por exemplo, os psicólogos podem me ajudar nisso. Um psicopata, ele não faz diferença se ele descasca uma fruta ou mata uma pessoa, porque ele faz isso sem sentimentos. Então, pensar somente que o pecado é algo que está na minha esfera de sentimento, eu senti ódio do meu irmão e por isso eu pequei, pecado é só isso, pensar só dessa forma não resolve o problema do pecado da humanidade. Aí Paulo, então, acrescenta aquilo que Jesus falou, dizendo que o pecado é uma condição humana. Quando o publicano chega no templo, se ele faz uma introspecção, se ele olha para dentro dele mesmo, ele encontra várias ações. É possível que esse publicano seja como muito pecador que faz alguma coisa boa para compensar a coisa ruim que ele faz. A Bíblia não nos diz, mas é possível que seja assim.
É possível que ele seja aquele homem muito mau que mata alguém, mas que dá cesta básica. É possível que ele seja aquela pessoa que fala mal do seu vizinho, mas se o vizinho precisar de uma xícara de açúcar ou de sal, ele, feliz da vida, ele vai fazer isso. É possível isso. Então, aquele homem que chega no templo, é possível que ele tenha coisas boas a dizer sobre ele mesmo. É possível que ele possa fazer a seguinte analogia: eu sou pecador, mas eu fiz aquilo, eu doei para o orfanato, eu doei na igreja, eu doei para aquela instituição de caridade. É possível que isso exista. Mas o que o homem só consegue dizer? Ele diz: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então, Paulo entende que o pecado é uma condição humana. E Paulo não entende isso pelo exemplo dos outros, ele entende isso por ele mesmo. Quando ele diz assim: existe uma briga dentro de mim, existe dois seres, como se fossem duas pessoas brigando dentro de mim. E ele diz: existe um mal que eu não quero fazer, mas eu faço. Existe um bem que eu tenho muita vontade de fazer, mas eu não faço. Então o pecado na dimensão de Paulo é essa condição humana que está além de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, está além de ser apenas um sentimento, mas é a condição humana. Por isso que eu não posso olhar para aquela parábola e falar assim: o fariseu não presta, o fariseu não vale nada. E eu uso o fariseu hoje para criticar pessoas. Fulano é um fariseu, fulano é igual o fariseu. A parábola não se presta a isso, por mais que a gente use o termo fariseu de forma equivocada. A parábola não se presta a isso. A parábola se presta a dizer: você precisa ser um cumpridor, sim, das coisas que são certas, evitar as coisas erradas. Você precisa no seu coração não odiar pessoas. Você precisa no seu coração não matar pessoas. Você precisa, sim, cumprir o que deve ser cumprido, não fazer o que não deve ser feito. Você deve no seu coração estabelecer coisas boas em relação às outras pessoas, mas sobretudo você deve ter a consciência de uma coisa que é clara e simples. Isso não vai mudar mesmo que você aceite Jesus como Salvador: eu sou pecador. É isso que o publicano consegue enxergar, que o fariseu não consegue. Eu sou pecador. Na dimensão de Paulo, então, existe esse eterno conflito dentro de nós, seres humanos, em que, por eu ser pecador, as coisas que eu quero fazer e que são boas eu não faço, e as coisas que eu não quero fazer e que são coisas deploráveis, reprováveis, e eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Por quê? Por um simples motivo. Não é porque eu sou mau o tempo todo, não é porque eu fui criado mal, não é porque eu tenho uma maldição hereditária que me faz ser assim, nada disso. É porque eu sou pecador. De que me vale então, diante dessa parábola, evidenciar isso, que eu sou pecador? A minha oração aceita por Deus começa por aí. A minha oração aceita por Deus não começa por dizer o quão bonitinho eu sou, o quão aceitável eu sou diante de Deus, o quão melhor do que o outro eu sou diante de Deus. A oração que Deus aceita não começa por eu olhar para a minha religião e dizer assim: olha, a minha religião ela é 10, porque ela faz isso e faz isso, e não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo outro. A minha oração diante de Deus, para ser aceita, ela precisa começar por uma realidade que é clara para mim e para qualquer pessoa do mundo: eu sou pecador. Se você quiser só ser um religioso, leia o que o fariseu disse e viva o que o fariseu vivia. Se você quer avançar, ser além de um religioso, então seja aquilo que o publicano fez. Roubando os irmãos? Não é isso. Seja o que o publicano fez, dizendo: eu sou pecador. Foi dessa forma que aquele homem conseguiu ser honrado diante de Deus.
O fariseu, então, assume uma régua moral que ele mesmo cria. É uma régua dele, é ele que criou. Na régua moral dele eu dou o dízimo, eu oro não sei quantas vezes, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu não sou como os outros. É a régua moral dele. É uma hierarquia humana que se exalta como sendo superior às outras pessoas. A nossa consciência de pecado, entretanto, ela deve nos levar a uma realidade do publicano, de dizer, olha, eu posso até ter feito isso tudo aí, mas no duro mesmo, na realidade das coisas, do que interessa mesmo, é eu chegar diante de Deus e dizer, eu sou pecador. Você sabe por que é importante dizer isso diante de Deus? Porque Deus não vai justificar alguém que fez isso, que fez aquilo outro. Deus vai justificar alguém que é pecador. Se você olhar para a história de Jesus, para a vida e para a morte de Jesus, descrita nos evangelhos, você nunca, contada pelos profetas e descrita nos evangelhos, você nunca vai encontrar nenhuma menção de que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que aquele que desse o dízimo, aquele que orasse não sei quantas vezes por dia, aquele que fizesse o certo desse dessa maneira, aquele que fugisse do errado desse dessa maneira, não perecesse, mas tenha vida eterna. Não foi por isso que Jesus morreu. Quando Jesus morre na cruz, quando Jesus vive e morre na cruz, a perspectiva de Deus é que ele seja alguém que una, não alguém que cumpra uma lei, mas una alguém que, desvirtuando-se dessa comunhão que tinha com Deus, olhe para Jesus e enxergue em Jesus a divindade de Deus e diga, não dá para chegar diante de Deus sem eu dizer, eu sou pecador. E aí, olhando dessa forma a parábola, nós vamos entender que ela não é uma crítica às coisas boas que o fariseu faz. O que ele faz de bom deve continuar sendo feito. Mas é uma crítica às coisas ruins que ele está fazendo com essas coisas boas. Quais são as coisas ruins que o fariseu faz que eu e você podemos fazer também, com as coisas boas que nós fazemos? É nós olharmos para nós mesmos e acharmos méritos em nós mesmos dessas coisas boas que nós estamos fazendo. Ah, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não cheiro, eu não adoro imagens, eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque eu não sou igual fulano, não. Fulano é desprezível porque ele faz tudo isso que eu não faço. Fulano é desprezível, é igual esse publicano aí porque ele comete essas falhas que eu não cometo. E quando Jesus morreu na cruz, ele não morre por alguém que faz tudo bonitinho, que faz tudo certinho, que evita o errado. Ele morre por pessoas que estão cometendo o erro. Ele olha do alto da cruz e diz para o Pai o seguinte, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele está orando por pessoas que não sabem a realidade dos fatos, de que elas são pecadoras. Já o publicano nos ensina que a oração que vai chegar lá no trono da graça não é aquela que a gente faz toda cheia de pompa, em que a gente... É um religioso mesmo, não tem... Eu queria dar um nome mais bonito, mas não tem outro nome. É um religioso, em que a gente cresce nas palavras e que a gente trata a Deus como se fosse alguém que não vivesse no nosso interior através do Espírito Santo. A gente chama a Deus de amantíssimo Deus e a gente cria uma hierarquia para uma pessoa que é o nosso pai, o nosso Abba Pai, o nosso paizinho. Alguém que nós devemos ter uma intimidade tão grande que na hora do vamos ver, na hora da realidade, a única coisa que nós consigamos dizer de fato é: eu sou um pecador. E eu finalizo então essa parábola. Nós vamos a partir de agora ver como Jesus ensina através das parábolas nos próximos domingos. Eu espero que você tenha compreendido aquilo que Jesus quis nos ensinar com esses dois personagens, o fariseu
o homem que fazia tudo certo e fugia do que era errado, mas não foi aceito por Deus na sua oração, a sua oração ficou com ele mesmo, e o publicano, que fazia tudo de errado, mas quando chegou diante de Deus disse, eu faço tudo de errado, eu sou o pecador. É como se Deus olhasse para a oração do fariseu e dissesse assim, eu sei que você é isso e não me interessa o que você é. Não me interessa o que você faz, porque você está desprezando o seu irmão. E dissesse para o publicano, eu sei quem você é, quando você cobra 10% a mais no imposto, eu estou lá, eu estou vendo o que você está fazendo. Mas o que me interessa é que você reconheceu isso, que você é um pecador. Então, de posse dessas duas dimensões de pessoas na parábola, nós precisamos fazer uma escolha. Quem sou eu nessa parábola? Eu sou o fariseu ou eu sou o publicano? Eu quero orar contigo. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ensinou através dessa parábola a escolher a forma como nós devemos agir. Muito obrigado porque o Senhor nos dá essa liberdade até de sermos como um fariseu que simplesmente é um religioso ou de sermos como um publicano que não aguenta o peso do seu pecado e simplesmente diz eu sou pecador. Muito obrigado por isso que Jesus nos ensinou na parábola. Muito obrigado por esse ensinamento que nós recebemos nessa parábola. E que aquilo que não foi possível falar, o Teu Espírito Santo possa ministrar ao coração das pessoas que vão ver essa lição nesse tempo ou em outro tempo. E que o Teu Filho nos abençoe nesse dia. E nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Quero convidar você que está nos assistindo a voltar nesse mesmo espaço às 19 horas, quando nós teremos nosso culto de adoração a Deus. Nós vamos louvar a Deus juntos, nós vamos ler a palavra de Deus e nós vamos ouvir a palavra ministrada aos nossos corações. Às 19 horas nós estaremos aqui de novo, nesse mesmo espaço, fazendo a nossa percepção do que é ser igreja, mesmo que a gente não possa estar no templo da igreja. Que você tenha um bom dia, que você tenha uma tarde de paz e esteja conosco logo mais à noite às 19 horas. Fiquem com Deus.